eu queria, dar uma sequência no capítulo 2 de Atos, que a gente começou a conversar a semana passada. Nós vimos na semana passada que logo depois do Pentecostes, então, Pedro, cheio do Espírito Santo e com muita coragem, começa a pregar e explicar para aquelas pessoas que estavam em Jerusalém que o que estava acontecendo, o que havia acontecido ali no cenáculo, quando o Espírito vem sobre a vida dos discípulos, que não era somente o cumprimento da profecia de Joel, capítulo 2, versículo 28. Mas nós vimos na semana passada que Pedro também estava afirmando que o que estava acontecendo ali era o propósito de Deus para aquelas pessoas. Então, o Pentecostes, a vinda do Espírito Santo, apontava mesmo para o cumprimento dessa profecia, de que o Espírito Santo viria sobre aquelas pessoas, não é? Mas também o propósito de Deus em salvar os pecadores, os perdidos, através da obra de Jesus. Então, tudo aquilo estava se cumprindo. E a gente vai ver que essa mensagem fica muito clara, essa mensagem de salvação, nesse texto que eu quero compartilhar com você nessa manhã. O tema da mensagem de hoje é consequências da mensagem no poder do Espírito. Qual foi a consequência? Quando Pedro então explica, ele responde para aquelas pessoas a uma dúvida ali, quando eles perguntam o que está acontecendo, o que é isso? Então, nós vimos na semana passada que Pedro responde a essa pergunta. E hoje a gente vai ver a consequência dessa mensagem pregada pelo apóstolo Pedro no poder, na coragem do Espírito Santo. Então, para isso, a gente vai ler Atos capítulo 2, do versículo 37 a 41. Se der, Mari, coloca aí para a gente vai, fiz uns slides para a gente acompanhar e a gente gravar um pouco melhor. Atos 2, 37, o texto diz assim: quando ouviram isso o quê? O que Pedro havia dito. A promessa tinha vindo, não é? A promessa de Joel estava se cumprindo. Ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos. Aí, olha, outra pergunta. Que faremos, irmãos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados e vocês receberão o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vocês, é para os seus filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. E aí o versículo 40, com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os dizendo: salvem-se desta geração perversa. Então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Irmãos, quando Pedro prega esse sermão, o primeiro sermão da igreja que nascia, a igreja nascente ali no Novo Testamento, foi a primeira mensagem. A gente começa a perceber que Pedro se destaca no Novo Testamento juntamente com o apóstolo Paulo. São duas figuras proeminentes do Novo Testamento. E Pedro aqui começa a se destacar. Quando a gente olha ali para antes, né, da crucificação de Jesus, a gente vê um discípulo ali, totalmente medroso, temperamental, acabou negando Jesus 3 vezes, foi restaurado por Jesus,
Parece que naquele momento do Getsêmani, quando os religiosos chegam e ele pega a espada decepa a orelha de um dos soldados, nos parece ali que o apóstolo Pedro não estava entendendo nada daquilo que Jesus havia pregado e ensinado ao longo de 3 anos. Irmãos, quando o Espírito Santo vem e enche a vida daqueles discípulos, e eram 120 pessoas naquela sala, parece e fica muito claro a ousadia, a coragem do apóstolo Pedro na anunciação do evangelho. E isso ficou muito convicto, porque aquelas pessoas que estavam duvidando, escarnecendo, brincando, zombando com o que havia acontecido naquele cenáculo, agora estão comovidos, completamente quebrantados. Que faremos, irmãos, depois da pregação? Então, lá semana passada, no versículo 12 de Atos 2, a pergunta foi: o que será que isso quer dizer? Aí depois desse sermão, a pergunta é: o que a gente vai fazer? Diante da exposição da palavra, o que a gente vai fazer? Então, irmãos, de novo, essa mensagem do apóstolo Pedro responde às perguntas dessas pessoas, mostrando o que acontece, quais são as consequências das pessoas que ouvem a mensagem do evangelho sendo anunciada e pregada com poder. Pedro responde a essas perguntas. Então, a primeira consequência, para você me acompanhar, é que a mensagem do evangelho gera convicção de pecado. A mensagem bíblica pregada, anunciada, dentro de tantas coisas, a principal, talvez a base, é gerar no pecador convicção de pecado. E a gente sabe muito bem que isso é obra do Espírito Santo. O versículo 38 diz assim: Pedro respondeu: arrependam-se, cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados e vocês receberão o dom do Espírito Santo. E aqui o dom do Espírito Santo é o poder mesmo dele. Então, a base dessa mensagem do evangelho é levar aquelas pessoas de Jerusalém à convicção do seu pecado. Principalmente dessas pessoas terem entregue Jesus para ser morto naquela cruz. Eu queria lembrar para vocês que Mateus capítulo 4, versículo 17, vai trazer as primeiras palavras de Jesus no início do seu ministério. As primeiras palavras registradas de Jesus, sabe quais foram? Não foi outra senão essa: arrependam-se, porque está próximo o reino de Deus. Então, Pedro vai apontando o motivo pelo qual as pessoas precisavam se arrepender. A mensagem no início do ministério de Jesus era arrependimento. Nesse momento, ali depois do Pentecostes, arrependimento. Ao longo da história da igreja, arrependimento. E hoje, arrependimento. A nossa pregação anunciada precisa levar as pessoas a ouvirem a respeito de Jesus e se arrependerem dos seus pecados, porque isso é fundamental para toda e qualquer pessoa. É aquilo que de mais importante precisa acontecer na vida de uma pessoa: conhecer Jesus e se arrepender dos seus pecados, não é? Então, no versículo 3, Pedro aponta o motivo. Olha o que ele diz lá, versículo 36. Portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que a este Jesus vocês crucificaram. Deus o fez Senhor e Cristo. Pensem bem, irmãos. Pensem bem. O apóstolo Pedro estava ali numa panela de pressão de Jerusalém. Jesus tinha sido crucificado há pouco tempo. Depois da crucificação, eles estavam com medo, estavam orando numa sala, num cenáculo, sem saber o que viria para frente.
E aí, quando vem esse momento, Pedro prega para essas mesmas pessoas que perseguiram e levaram Jesus à cruz. E muitas dessas pessoas disseram: solta Barrabás e crucifica Jesus. Para essas pessoas e tantas outras é que Pedro prega esse sermão corajoso. Olha só, de um homem totalmente destemperado de antes. Agora um homem cheio do poder. E anuncia a mensagem do Evangelho. E o texto diz que aquelas pessoas ficaram totalmente comovidas, quebrantadas. E quando eles pensaram na verdade, nós crucificamos o Messias. O que faremos, irmãos? O que faremos? E aí o apóstolo Pedro vem com a resposta, que é a sequência dessa mensagem: arrependimento. Arrependimento. Ele poderia vir com uma palavra branda, uma palavra que pudesse de alguma maneira agradar os ouvintes, mas diante daquelas pessoas, dos religiosos, a mensagem não foi outra senão: arrependam-se. Bota aí, Mari, por favor, tem uma frase do Charles Spurgeon. Olha o que ele diz. Vê se consegue. Obrigado. Sem a convicção do pecado, a graça é apenas uma palavra. O Evangelho é apenas uma história. E Jesus é apenas um personagem bíblico. A nossa pregação anunciada do Evangelho, ela tem o poder, sim, de levar as pessoas ao arrependimento. A mensagem bíblica, a mensagem centrada em Cristo somente, a mensagem pregada no poder do Espírito Santo. Eu me lembro de uma frase, quando eu fazia o seminário teológico, não me lembro o autor, o autor diz assim: a pregação pregada sem poder cauteriza o coração. Porque o kardecista, ele prega o Novo Testamento. Só omite o Jesus como Salvador. E é essa mensagem do Evangelho que foi pregada com coragem, que com poder, e através dessa aplicação que Pedro faz na vida das pessoas, é que, através do Espírito Santo, trouxe convicção de pecado na vida daquelas pessoas. Fé em Jesus. E aí o propósito de Deus se cumpriu naquele dia. Cerca de 3.000 pessoas se converteram e foram batizadas naquele mesmo dia. Primeira consequência dessa palavra ministrada com poder é convicção de pecado na vida das pessoas. Segunda consequência, a mensagem do Evangelho gera crescimento da igreja. Sim, crescimento numérico. Versículo 40. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os dizendo: salvem-se desta geração perversa. Então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Então, ao final da mensagem pregada, milhares de pessoas atenderam aquela mensagem do Evangelho. E o texto diz que naquele dia, eu fico imaginando a pregação do Evangelho ecoando. Aquelas 3.000 pessoas repassando aquela mensagem para outras pessoas, de maneira que outras pessoas viessem ao arrependimento e entendessem que elas, e sim, tinham ignorado Jesus como o Messias.
e que os havia então crucificado. Eu queria dizer para vocês, irmãos, que crescimento numérico é sinônimo de conversões. Quando a igreja cresce, é sinal de que pessoas estão se convertendo. Onde há uma mensagem bíblica, pessoas se convertem. Pessoas se arrependem. Há convicção de pecado. A gente tem recebido irmãos de outras igrejas. Maravilha, nós estamos felizes com vocês aqui. Mas o meu desejo, o nosso desejo é que nós, crentes em Jesus, preguemos essa mesma mensagem, para que essa mensagem pregada por nós, a igreja, possa gerar arrependimento na vida das pessoas. Isso é o Espírito que realiza, e essas pessoas venham a Cristo e ocupem ainda alguns lugares aqui desse templo. Que a gente possa pregar, que a gente possa anunciar essa mensagem com poder, e que essas pessoas venham a Cristo. Quem sabe através de nós, de mim e de você. Se há conversões, há também convicção de pecado. Se as pessoas estão vindo para Jesus, atraídas pelo seu próprio Espírito, nessa mensagem que nós anunciamos, é porque há sim convicção de pecado no coração dessas pessoas. E aí é interessante, irmãos, que a igreja crescerá à medida, então, que as pessoas arrependidas dos seus pecados se rendem a Cristo. É simples assim. A gente prega, o Espírito Santo faz a obra, elas se rendem a Cristo e naturalmente a igreja cresce à medida que essas pessoas vêm a Cristo. Agora, o interessante, irmãos, é que Pedro aqui, ele não disfarça a sua mensagem. Pedro aqui, ele não prega, talvez fosse mais seguro, não prega o que aquelas pessoas gostariam de ouvir. Ele não disfarça, ele não tenta agradar o público A ou B, massagear o ego daquelas pessoas. A pregação dele é: salvem-se dessa geração perversa. Então, a mensagem do apóstolo Paulo, ela é direta, ela confronta aquelas pessoas como deveria ser nos dias de hoje. A igreja começa então com 12 homens, 120, 3.000, e continua crescendo ao longo do Novo Testamento. E a gente vê a diferença a partir de um momento que um homem simples, pescador, ignorante no sentido literal da palavra, começa a pregar com poder e autoridade no Espírito Santo. Mari, coloca a frase do pastor Timothy Keller, falecido há pouco tempo, pastor presbiteriano. Timothy Keller vai dizer assim: uma igreja que não cresce está falhando em refletir a vitalidade e o poder do evangelho que transforma vidas e comunidades. Irmãos, o que pode fazer da nossa sociedade melhor é a pregação do evangelho. Não é o político, não. Não é o lado político. Não é a segurança nas pessoas, no governo, no Estado. O que transforma a sociedade é a pregação do evangelho. É o evangelho de Jesus Cristo no poder do Espírito Santo, que tem poder para transformar as pessoas, inclusive os políticos corruptos de lá e de cá. Nós não teremos uma sociedade melhor se não for através da pregação do evangelho. E ele continua:
Ela, a igreja, corre o risco de se tornar uma mera instituição religiosa. E que Deus nos livre disso. Igreja de domingo. Crente de domingo. Crente sem ação. Crente que não ora. Crente que resmunga. Crente que não fez nada. Crente que não frutifica. Religiosos. Ela corre o risco de se tornar uma mera instituição religiosa, em vez de uma força dinâmica e relevante no mundo. Ah, irmãos, o Senhor nos chama para isso. É para a gente fazer a diferença onde a gente está. É na família, é no trabalho, é na faculdade, em meio aos nossos amigos que amamos tanto. E essa diferença acontece a partir do momento que a gente anuncia a mensagem bíblica do Evangelho. Então, as consequências dessa mensagem tão cheia do Espírito Santo são conversões de almas. E Jesus veio para salvar. A missão que Jesus deixa para a sua igreja até que ele volte é pregação do Evangelho, para que almas sejam alcançadas. E naturalmente a igreja cresce quando essas pessoas vêm até nós através dessa palavra que anuncia Jesus Cristo. E a minha aplicação, duas para nós sermos breves. A primeira aplicação que eu faço nessa manhã é que a mensagem do Evangelho deve sim gerar arrependimento. O que faremos, irmãos? E Pedro responde: arrependam-se. E interessante que arrependimento aqui é metanoia, aquela palavrinha, mudança de mente e de coração. E aí muitas pessoas que ouviram essa pregação de Pedro ali naquele dia, reconheceram a culpa, reconheceram o pecado. Nós crucificamos o Messias. O que nós fizemos? Como não percebemos? O que nós fazemos agora? Parece a pergunta do carcereiro para Paulo e Silas. Irmãos, o que eu preciso fazer para ser salvo? Resposta difícil de Pedro ali. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo você e sua casa. E aqui aquelas pessoas perguntam: o que faremos, irmãos? Arrependam-se. E tiveram naquele momento convicção de pecado. E o texto diz que naquele dia, eles então foram batizados. Quando a mensagem do Evangelho gera na pessoa, como gerou em nós arrependimento genuíno, há uma mudança radical na vida da pessoa. Transformação de mente e de coração. Irmãos, a gente primeiro tem que olhar para a gente mesmo. Porque se essa mensagem um dia nos alcançou, e se há de fato um arrependimento genuíno em mim e em você, isso precisa gerar mudança em nós. A gente não pode ser aquela mesma pessoa imatura lá de trás. Mas a gente precisa crescer em todos os aspectos, para que nós tenhamos maturidade no caminhar da vida cristã. A gente precisa mudar, a gente precisa ser pessoas transformadas, porque o Espírito Santo faz essa obra em nós. E talvez você diga, como eu, em algumas áreas: eu não consigo, mas continua orando, continua caminhando, continua crendo, continua se arrependendo dia após dia, crendo que Jesus, através do Espírito Santo, pode fazer essa obra em mim e em você. Romanos capítulo 12, versículo 2. Não vivam conforme os padrões desse mundo, Paulo pregando aos crentes em Roma, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente.
Somente as pessoas que têm a mente transformada, mente e coração pelo Espírito Santo, é que Paulo vai dizer que pode experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Está disponível para mim, para você. Coloca, Mari, a frase do Sproul. Ele diz assim, no contexto aqui: o arrependimento genuíno não é apenas sentir remorso por nossos pecados, mas abandoná-los em direção a Cristo. É por Cristo que nós abandonamos os nossos pecados. Não é por nós, não é pela nossa família, é por Cristo em primeiro lugar. E ele continua, é uma mudança de mente, coração e vontade, resultando em uma vida que reflete a graça e a verdade do Evangelho. Então, arrependimento é assim. A primeira consequência dessa mensagem do Evangelho. E conversão implica em vidas rendidas a Jesus, que tem a ver com o meu segundo ponto aqui, minha segunda aplicação. E a segunda aplicação é que a mensagem deve ser pregada no poder do Espírito. E aí, irmãos, eu repostei um post de Franklin Ferreira, o pastor, segundo o portal, o site Portas Abertas, das 48 seleções da Copa, 14 perseguem cristãos. Dos 48 países representados na Copa, 14 não toleram cristãos. Aí missionários vão, pregam essa mensagem do Evangelho com poder, correndo o risco de morte, de prisão ou, no mínimo, perseguição. Sabe, irmãos, eu tenho um casal de amigos que eles estavam no Egito anunciando o Evangelho lá. Leva anos para um muçulmano se converter. Você não pode se mostrar logo de cara, não. Você tem que ir comendo pelas beiradas. E sabe qual a maneira mais fácil de fazer? É chamar essas pessoas para casa, para comer, para tomar café. Aí você ganha a confiança do muçulmano e começa a pregar no poder. Mas às vezes essa pessoa que você confiou te trai, te denuncia e você é preso, quem sabe morto. Mas a pregação para essas pessoas, quando eles anunciam, é palavra de arrependimento, não tem outro caminho. Não dá para ir pelas beiradas, não dá, não é meio termo, não é quase, é arrependimento. Começa, sem arrependimento não há perdão dos pecados. E é essa mensagem que o apóstolo Paulo deixa para mim e para você como modelo. Mesmo depois de Jesus, mesmo depois dos discípulos trancados, a mensagem de Pedro não mudou. Ele vai para Jerusalém e ele fala para aquelas pessoas: arrependam-se. E sabe, irmãos, estava terminando aqui essa mensagem ainda ontem à noite, depois que eu saí daqui, minhas aplicações, eu fiquei pensando da conversa de Jesus ali com Nicodemos, João capítulo 3. E parafraseando Jesus, Jesus diz para Nicodemos: Nicodemos, rapaz, não adianta ser religioso. Se você não nascer de novo, se não tiver conversão, convicção de pecado, Nicodemos, não adianta, meu irmão. Você precisa nascer de novo. E o versículo 38 que nós lemos: arrependam-se, cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados. Eu não sei qual foi o
tom da voz do apóstolo Pedro ali no meio daquelas pessoas. Arrependam-se, cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo. Eu não sei. Mas eu sei o final. Quase 3.000 pessoas foram acrescentadas à igreja de Jesus. E para finalizar, irmãos, tem um pensamento interessante do doutor Martin Lloyd Jones. Ele fala assim: você pode aderir a uma ciência cristã. Você pode aderir a uma heresia. Você pode aderir a um trabalho social, um clube. Você pode aderir. Mas, por definição, o cristianismo é que adere você. Tem muita gente que frequenta a igreja, mas não é igreja. Porque ser igreja, em primeiro lugar, não depende da gente, depende do Espírito. Então nós somos chamados a isso. E aí o Lloyd Jones vai dizer: o cristianismo não é algo que você faz, é algo que lhe é feito. É Jesus que nos chama. Oh, tem tanta gente que acha que é bom tão suficiente para escolher fazer parte do povo de Deus. Não. É o Senhor que nos separa. É o Senhor que nos chamou. A gente pode frequentar, a gente pode aderir à religião A, B, igreja C, D. É o cristianismo, é Jesus que nos chama. E Ele nos chama prioritariamente para que a gente pregue essa palavra com todo poder e autoridade. E essa é a segunda consequência aqui dessa mensagem para a gente terminar. Nós somos chamados para anunciar essa pregação com poder. E isso implica em conversões, corações quebrantados, igrejas crescendo por almas rendidas a Jesus. Não porque nós somos bons, mas porque essa mensagem ela é poderosa e ela alcança o coração das pessoas.